Bom dia, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meus companheiros de todas as madrugadas, de todas as manhãs, aonde nós juntos aprendemos da palavra do Senhor, né? Hoje é um dia muito bacana, é dia 20 de junho, né? São 6 horas 45 minutos aqui na cidade linda e maravilhosa, né? Eu falei que hoje é dia 20 de junho, é uma quinta-feira, né? Abençoada, eu estava até esquecendo que é quinta-feira, meu Deus do céu, estou perdido no tempo. Aleluia. Nós falamos ontem a respeito de herança. Josué capítulo 14, nós ficamos de detalhar algumas coisas, poucas, não vamos estender muito o vídeo. Ontem ficou até legal o vídeo, uns 14 minutos só, parece, ou 12, não sei. E aqui fala, né, a respeito das heranças que Deus ordenou Moisés a distribuir para o povo de Israel, que são 12 tribos, né, são 9 tribos, né, 9 tribos e meia, e mais 2 tribos e meia, que uma é dos levitas, que os levitas foram distribuídas cidades e locais, assim, para criação de gado deles. De toda maneira, como eu disse, tem herança. Todo ser humano que Deus criou na face da terra, Deus criou com um propósito. Né? Deus criou com um propósito. Uns é criatura, continua criatura, e outros são filhos. Ah, por quê? Depois eu falo a respeito disso aí, porque tem uns que acham que todos é filho. Não. São criaturas, e aí passaram a ser filho aqueles que renderam aos pés dele, que aceitaram ele como pai e andam na obediência. Mas bom, nosso assunto aqui é a respeito de herança. Então, como eu já falei, né, das 9 tribos e meia, depois teve os filhos de José, Efraim e Manassés, e as 2 tribos e meia que entrou os levitas, como já disse também. Só repetindo para você ficar ciente que os levitas, eles não herdaram terra, eles herdaram cidade para eles morar, com casas, é claro, e terra, alguns pedaços de terra que para criar gado, né? Então, de toda maneira, a herança foi ótima, glória a Deus. Mas tem uma parte muito interessante aqui no livro de Josué, que é uma parte que nós vamos falar, que eu falei a respeito de espera. Espera. Porque Deus, ele faz uma promessa para mim, para você, né? Ele faz uma promessa. E dentro dessa promessa existe um tempo determinado por ele para que essa promessa cumprir. Eu disse também que tem promessa que ela cumpre instantâneo. Tem promessa que é um pouco mais demorada, mais longa, né? Deus, ele trabalha da maneira dele, do jeito dele. Ele é Deus, ele é soberano, ele é eterno, ele é fiel, ele é maravilhoso. Ele é o príncipe da paz, né? Ele é rei, ele é imutável, né? Ele é inerrante, dele é Deus. Então ele faz a promessa para mim, para você, e, aleluias, cabe a nós perseverar nele, continuamente perseverando. É esse aí o segredo que eu ia falar a respeito de que muitos, tem gente que fala, não, tem pregador, já ouvi pregador falar, não, quem tem promessa não morre. É mentira, isso é mentira do capeta. Que perde a herança sim, a promessa sim deixa de cumprir, por causa do fulano e não de Deus, porque Deus é como eu já disse, Deus, ele não mente, ele não erra,
Ele não é como nós, que promete uma coisa e não cumpre. Nós somos assim, às vezes prometemos uma coisa e não cumprimos, mas Deus não. Agora o problema não é dele, não é de Deus, o problema é seu. É porque às vezes você é impaciente, talvez você não tem calma, não quer saber esperar o tempo de Deus, quer achar que Deus usa aí uma pessoa aí em profecias aí falando com você que Deus tem uma promessa disso, uma promessa daquilo, uma promessa daquilo outro, e a gente às vezes não sabe esperar e aí começa a praguejar, a falar bobeira. Então tem tudo isso aí, tem que ter. Hoje nós vamos ver um exemplo, não sei se nós vamos chegar até aí para ver o exemplo, que eu tenho que explicar as coisas, eu tenho que falar como é que funciona, entendeu? Porque que muitos perdem promessa, uns afastam dos caminhos do Senhor, outros por causa de qualquer coisinha, eles largam a igreja, não querem mais servir ao Senhor, preferem ir para a balada, acha que ser crente é quadrado, acha que ser crente é um bobão, é um babaca, entendeu? Então tem tudo isso aí. Nós estamos falando aqui o português claro para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, entender que Deus, as promessas dele não caem por terra quando nós perseveramos em esperar nele, confiar nele e prosseguir seguindo os passos e os caminhos do Senhor. Existe para cada promessa, para cada herança que Deus deixou, então existe, aleluias, uma perseverança da nossa parte, uma caminhada longa, que nessa caminhada há tropeços, há barrancos, há decepções, há situações inadequadas que nós temos que passar por ela para alcançar aquela grande vitória. Herança pode ser diferente de promessa. Eu nem li a respeito disso. Herança, nós temos uma herança guardada no céu de glória. Vou falar bem detalhado a respeito disso, não hoje, mas da promessa. Heranças e promessa é que Deus deixou para mim, para você, para nós. Aleluia. E aqui no versículo 6 do capítulo 14, a palavra de Deus diz assim: chegaram os filhos de Judá, Josué, em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti? Olha aí, entendeu? Olha aí, tem coisas que nos chamam muita atenção com respeito a conversas, a diálogos, a bate-papo. Hoje é complicado você prometer para mim uma coisa e não escrever, não passar um documento. Se você não passar um documento autenticado no cartório, você desfaz aquilo do nada e eu perco aquilo que às vezes você promete para mim, né? Eu, há pouco tempo atrás, alguém me prometeu, talvez eu entendi errado, né? Algo e até hoje nada, mas amém, amém. Nosso assunto aqui é outro. Mas chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. Eles já estavam em Gilgal, é um lugar muito especial aonde eles já estavam, e houve uma conversa, houve um diálogo entre Calebe, Josué e Moisés. É o que a história nos leva a entender nessa maneira. Houve um diálogo, houve uma conversa entre Josué, Calebe e Moisés. E o que nós entendemos que nessa história,
Moisés, ele prometeu para Caleb e para Josué terras, herança, que foram distribuídas, que nós já falamos sobre isso, foram distribuídas, ficou faltando Caleb. Eu acredito que Josué já tinha recebido. E o tempo se passou. O tempo se passou. Quando Moisés fez essa promessa para Caleb, que me parece que Caleb era da tribo de Judá, então Caleb tinha 40 anos. 40 anos tinha Caleb quando foi feita essa promessa para ele sobre as terras. Você vê que 40 anos a pessoa está um senhor, se já é um senhor, já passou da juventude dele, certamente Caleb era casado, com certeza era, mas era com 40 anos, comendo comida sem agrotóxico, que naquela época não tinha esse tal de agrotóxico, essa imundície toda, era só comida saudável, maná do céu limpinho, purinho, santificado, vitamina pura. Caleb era um homem forte, saudável, cheio de energia, né? Um guerreiro, um valente guerreiro, que ele era soldado, guerreiro, valente, né? Então houve uma promessa para ele, ele tinha 40 anos. Então a história aqui, ela conta assim, versículo 7, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra e lhe relatei como sentia no coração. Então nós estamos entendendo, né? Você está entendendo? Com 40 anos de idade, Caleb foi enviado com os espias para espiar a terra, né? E ele trouxe boas notícias, né? Ele e Josué foram os únicos que confiaram e perseveraram no Senhor, não olharam para a situação, não olharam para os problemas, né? É a história dos 12 que foram, e os 10 olharam para os gigantes, olharam para os problemas, olharam para as dificuldades e deixaram a desejar. É uma história muito linda também, que eu vou falar a respeito dela. Eu vou voltar nessa aí, porque você vai falando, o Espírito de Deus ele vai trazendo algo profundo e a gente vai aprendendo aí essa história linda e maravilhosa de fé, de coragem, de encorajamento e perseverança do povo de Deus. Aqueles que é perseverante são vencedores. Os que não são perseverantes, né, são pessoas incrédulas, acreditam, mas meio a meio. Então, como os 10 espias olharam os gigantes e se acharam como gafanhoto, mas esqueceram do Deus que serve, que é Deus que vence batalha por nós. Na verdade, não são nós que vencemos batalha, é o nosso Deus, o guerreiro de Israel, né? É Ele que vence batalha por nós. Então, quando nós passamos a acreditar dessa maneira, que é Deus que peleja nossas pelejas e vence as nossas batalhas, as nossas guerras, nós continuamos diante de luta, de dificuldade, de enfermidade, de doença, de problema, de situação financeira, emocional, sentimental, seja lá o que for a luta e a dificuldade. Uma vez nós confiando no Senhor, nós continuamos seguir em frente e tendo o nosso direito de receber a nossa herança, e a promessa que Deus fez, ela vai cumprir. Não importa se você tem 70, 15, 20 anos, não importa, né? Isso aí, nós temos exemplo disso também aí de Abraão e etc. Então aqui para encerrar, que já são 14 minutos, então
foi feita a conversa aí. Por que foi feita essa conversa? Eu vou continuar amanhã. Vou deixar aqui essa pausazinha aqui para você ficar curioso. O que aconteceu entre Caleb e Josué ali, né? Porque houve essa conversa, né? Houve um motivo de haver essa conversa. Caleb se expressando para Josué, fazendo Josué lembrar do que foi feito, falado, conversado há 40 anos atrás. Se Caleb houve esse momento de conversa, de diálogo, é porque praticamente, com certeza, 100%, Josué tinha praticamente esquecido daquilo que foi feito, de promessa que foi feita para Caleb. E pelo que nós entendemos aqui, somente Caleb estava sendo esquecido nessa história. Somente Caleb estava sendo esquecido nessa história. Entendeu? Nós vamos parar por aí para você ficar um pouquinho curioso. Aleluia! E aí nós vamos continuar nessa profundidade que você vai saber direitinho o detalhe da conversa e, né, o que Caleb falou, o que ele não falou, como é que foi a situação. Aleluia! Você que conhece a história, você vai aprender mais ainda. E você que não conhece, você vai ver que como que a pessoa que é perseverante, o êxito dele é 100%. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, eterno e fiel. Papai, nesse momento nós te agradecemos pela noite que fomos sustentados pelo teu Santo Espírito. Te agradecemos, Pai querido, por cada órgão, cada membro do nosso corpo que funciona perfeitamente. Te agradecemos, Pai, pela a luz, pela iluminação do Espírito Santo dentro da tua palavra, a nos levar nessa história, Pai querido, que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás. Aleluias, creio eu que aconteceu essa história uns 2.000 anos e pouco antes de Cristo. Aleluias, e hoje essa história traz para nós uma referência muito linda, muito bonita, um despertamento, Pai querido, para nós continuar confiando, esperando e perseverando no Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa família, essa pessoa, que o Senhor possa acrescentar a nossa fé, aumentar a nossa fé em Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor possa nos despertar, continuar confiando e esperando no Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, se há algum problema de enfermidade, de doença, que o Senhor use de misericórdia com essa família, com essa pessoa, liberta da enfermidade, liberta da doença, cura, porque o Senhor é médico dos médicos, Pai. Meu Deus, liberta essa pessoa, essa família que está sendo atingida pela obra de macumbaria, de bruxaria, feitiçaria, magia negra, de um ataque maligno, de setas malignas, Pai querido, de encantamentos, de feitiçaria, que caia por terra esse demônio chamado basililico e que caia por terra todo demônio que tem lançado setas, flechas para destruir casais, para destruir famílias, para destruir a igreja, para destruir o ser humano. Pai, liberta o alcoólatra, liberta o drogado, liberta as facções, Pai querido, que estão se matando entre um e outro. Liberta nosso país desse comunismo, liberta nosso país, Pai querido, dessa mentirada, desses espíritos de engano, Pai. Abençoa nós, desperta a tua igreja, levanta obreiros ceifeiros, envia, Pai querido, a países e nações e pueblos, línguas, raças, aonde ainda não foram evangelizados, para que a palavra do Senhor se cumpra e Jesus Cristo volta. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no coração do irmão pastor Leôncio Gama. E até amanhã, se Deus nos permitir, dando continuidade a essa história linda e maravilhosa. Amém? Deus abençoe, meu irmão.